Alô, pessoal. Vamos retomar, bora. Ó, pessoal, dá um legalzinho, por favor, quem tá na sala. Nicolas e Gabriel só, Pedro Eugênio, Pedro Henrique. Falta mais legais aí, Bianca. Beleza, pessoal. Ó, tô com a apostila aqui em mãos, tá? Consegui, nesse período aí, eu consegui achar ela. Para quem queira saber o assunto que estou abordando agora, por favor, pega a apostila 2 aí, todo mundo. Apostila 2 na página 206. Vou colocar aqui no chat, tá certo? Apostila 2, página 206. Página 206, tá ok? Nicolas já está em mãos. Dá um legalzinho aí, quem já está com a apostila na página certa, por favor. Beleza, grande maioria. Gente, olha só. É nessa página 2 aí, se você olhar direitinho aí, ele fala o que é aceleração. E lá embaixo tem até uma formulazinha para isso. É o que eu vou explicar agora no quadro para vocês, tá certo? Sabendo que tudo que você precisa saber também está na apostila nessa página aí, tá? Juntamente com a ficha que eu preparei para vocês, tá? Então, deixa eu botar aqui no quadro direitinho, pronto. Todo mundo está chegando bem o quadro, não tá? Sim. Beleza. Gente, então como eu estava dizendo a você anteriormente, qual a diferença do assunto passado para esse? Né? No assunto passado, o movimento era uniforme. No movimento uniforme não tem aceleração. No movimento uniforme, a aceleração é igual a zero. Mas por quê, professor? Porque quando o corpo é acelerado, ele muda a velocidade. Se a velocidade muda, deixa de ser uniforme. É lógico isso ou não é? E como é lógico? Para que o movimento seja uniforme, assunto passado, tá? A velocidade tem que ser constante. A velocidade não pode mudar. Então, para isso, não pode ter aceleração. Não confundam. A aceleração é uma coisa, velocidade é outra. A aceleração interfere na velocidade. Como? Ou produzindo velocidade ou mudando a velocidade. Então, para que um corpo não modifique a velocidade, ele não pode ter aceleração. Então, repetindo, para ficar bem na sua mente, quando a velocidade é constante, não tem aceleração. Eu agora estou falando de um corpo que tem aceleração. Então, se ele tem aceleração, a velocidade é constante ou muda? Hein, pessoal? Quando o corpo tem aceleração, a velocidade é constante ou muda? Muda. Beleza, Pedro? Vai mudar, óbvio. Tá certo? Agora, para o movimento uniforme, é que a aceleração é igual a zero. Então, eu agora estou falando de um movimento que não é uniforme. Eu estou falando de um movimento que tem aceleração. Se tem aceleração, então ela muda. Tá ok? Como é que funciona isso daqui, professor? Vamos lá. Imagine que tem um corpo qualquer aqui. Ele está passando por aqui, esse corpo. E depois de um certo tempo ele vem para cá. Pessoal, isso aqui não são corpos diferentes não, tá certo? É o mesmo corpo. Aqui é o mesmo corpo. Ou seja, esse corpo aqui está passando por esse ponto, depois de um certo tempo está passando por esse ponto aqui. Suponha que esse corpo passa por aqui com a velocidade inicial aí, V1, VI. Colocar aí VI. VI seria a velocidade do que, gente? Inicial. E esse corpo continua se propagando e vem aqui para um VF. O que é VF? Velocidade final. Ou seja, veja que agora eu tenho uma velocidade de um ponto e tenho uma velocidade no outro. Como assim? Você dá um número aí. Sei lá, eu tenho um corpo que está passando por aqui a 30 km por hora de velocidade. E depois ele atingiu aqui 50
km por hora. Percebam, a velocidade mudou ou não mudou, pessoal? Mudou. Se a velocidade mudou, é porque esse corpo foi acelerado. Então, tem aceleração. Aí, como é que eu faço para calcular a aceleração? Agora que o bicho pega. É aqui que eu vou trabalhar com vocês. É a chamada aceleração escalar média. Então, se esse corpo tem uma velocidade inicial e tem uma velocidade final, é porque ele também vai ter um tempo inicial e vai ter um tempo final. Sei lá, ele sai aqui de 2 horas da tarde e chega aqui às 5 horas. Totalizando quanto tempo? 3 horas. Aí, como é que eu faço isso daqui? Como é que é a fórmula para isso? Simples. A aceleração escalar média é igual a ΔV sobre ΔT. Pronto. É aqui que eu vou trabalhar com vocês. Mas como assim ΔV? O que é delta? Variação de velocidade. O que é ΔT? Intervalo de tempo. A pessoa, você já viu isso? Não, eu vi velocidade média. São coisas diferentes. Velocidade média, que foi assunto nosso lá no começo, foi ΔS sobre ΔT. Veja que a fórmula ela é parecida, mas são coisas diferentes. Aqui eu tenho a velocidade média, que é a variação do espaço pelo intervalo de tempo, e aqui eu tenho a aceleração média, que é a variação de velocidade pelo intervalo de tempo. Sabendo, claro, quando eu falo ΔV, que é a variação da velocidade, sempre vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Quando eu tenho ΔT, que é o intervalo de tempo, eu tenho também tempo final menos o tempo inicial. Até aqui, pessoal, para aceleração, alguém na sala tem alguma dúvida? Por favor, fala. Não, né? Pessoal, minha dúvida é a seguinte. Quando você for pedir isso na sua prova, quando isso cair em provas, como é que eu vou saber se é velocidade média, se é movimento difforme, se é aceleração escalar média? Porque lá vem tudo junto. Como é que eu faço para poder diferenciar isso? Isso é a prática, pessoal. Isso, vocês vão ver que na própria questão lá, ele diz o que é. Ele fala como é que é o movimento. Ele fala se é um movimento difforme, ele fala se é velocidade média, ele fala se é aceleração, tá certo? Deixa eu só pegar aqui uma coisa para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui um exemplozinho, tá? Para a gente trabalhar isso aqui com vocês e vocês entenderem. Eu vou colocar um exemplo aqui no quadro, tá bom? Exemplo, para gente, antes da gente ir para as questões da ficha que eu trabalhei com vocês. Vou colocar assim, exemplo, é a qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 72 quilômetros por hora em 10 segundos. Eu vou colocar alternativas, tá? Vou criar alternativas aqui. Vou colocar aqui letra A, B, C, D e a letra E. Letra A, eu vou colocar 2 metros por segundo ao quadrado. Daqui a pouco eu falo sobre isso daqui. Vou colocar aqui 5,8 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar 6 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar 7,2 metros por segundo ao quadrado.
e vou colocar 9 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Tá, professor, como é que faz isso daqui? Claro, pessoal, é o primeiro exemplo da gente, então provavelmente você ainda não está ligado como é que se faz, não. Mas olha só, eu vou agora dar ênfase a você às nossas unidades envolvidas. Como assim unidades envolvidas, professor? Sim, as unidades que você utiliza. Vamos lá. Se o espaço estiver em metros, o tempo está em segundos, a velocidade em metros por segundo e a aceleração. Eita, professor, como é que funciona isso daqui? Tá? Funciona da seguinte forma. Se a velocidade estiver em metros por segundo sobre e o tempo estiver em segundos, pessoal, percebam que isso daqui é uma divisão de frações. Eita, professor, isso aqui é uma fração? É, né, sobre 1. Para dividir essa fração com essa, você vai repetir a primeira, que é m sobre s, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 1 sobre s. M vezes 1 dá m, e segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado. Ah, professor, quer dizer então que a unidade de aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado. Ah, você tem que levar ao quadrado a resposta? Não, 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 não esqueça isso. Isso é só unidade. Como poderia ser quilômetros por hora ao quadrado, ou poderia ser metros por segundo. Também pode ser, sem problemas. Ok? Só, Oi? você pode repetir? Eu não entendi porque fica. Pode sim. Fazer o seguinte, deixa eu tentar explicar isso na própria questão, tá certo, Bianca? Tá Para você certo. entender por que fica essa unidade. Primeiramente, ele fala assim, qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso? Quando ele fala assim, ó, que ele parte do repouso, é porque no início ele estava o quê, gente? Parado. No início ele estava parado. Então, tu tem um automóvel aqui, ó, isso aqui é o automóvel, que no início ele estava parado, porque ele partiu do repouso. Então, se ele parte aqui, se ele sai do estado de repouso, é porque esse automóvel ele foi acelerado. Claro. Como é que ele vai mudar a velocidade se você não acelerar? Então, tem a aceleração. Então, se no início ele estava parado, é porque a velocidade inicial dele é igual a zero. Vou colocar aqui. Velocidade inicial dele é igual a zero. Só que esse automóvel, ele começa a aumentar a velocidade e ela atinge que velocidade? 72 quilômetros por hora. Então, a velocidade final dele é de 72 quilômetros por hora. Só que tudo isso acontece em que tempo? 10 segundos. Então, tudo isso acontece no ΔT, num tempo de 10 segundos. A pergunta dele é qual é a aceleração do automóvel? Então, ele quer saber a aceleração média ou só a aceleração, tanto faz. No caso aqui, para calcular a aceleração, vai ser ΔV sobre ΔT, que é a fórmula. Só que é o seguinte, gente, presta bem atenção aqui, que eu vou agora tirar a tua dúvida, tá, Bianca? A tua dúvida relacionada à unidade utilizada. Na unidade utilizada, é assim, Bianca, veja. Eu tenho algumas grandezas físicas importantes. Quais são elas? Eu tenho aqui a grandeza física, espaço. Eu tenho a grandeza física, tempo. Eu tenho a grandeza física, a velocidade. Isso aqui eu já tinha feito lá passada. Só que agora acrescentei mais uma grandeza física, que é a aceleração. Aceleração. Eita, professor, e como é que é isso daqui? Preste bem atenção aqui, viu? Se o espaço estiver em metros, o tempo vai estar em segundos. Consequentemente, a velocidade vai estar em metros por segundo. Se o espaço estiver em quilômetros, o tempo estaria em hora e a velocidade estaria em quilômetros por hora. Tá, e a aceleração? A aceleração, se o espaço estiver em metros, tempo em segundos, velocidade em metros por segundo, a aceleração vai estar em metros por segundo ao quadrado.
Se a velocidade espaço estiver em quilômetros, o tempo estiver em horas e a velocidade estiver em quilômetros por hora, a aceleração vai estar em quilômetros por hora ao quadrado. Só que a pergunta que não quer calar é por quê? Por que isso acontece? Através da fórmula você vai adivinhar por quê. Veja, pela fórmula, a aceleração é ΔV sobre ΔT. O que é ΔV? Variação da velocidade. É velocidade. Velocidade. Então, vamos supor velocidade, né? Velocidade. Vamos usar a velocidade de metros por segundo. Está aqui. Metros por segundo. Sobre o tempo. Só que se eu usar a velocidade de metros por segundo, eu tenho que usar o tempo em segundos. Está aqui, segundos. Segundos. Quando não tem nada, é porque embaixo de segundos tem 1. E aqui eu tenho uma divisão de frações. Na divisão de frações, como vocês já aprenderam lá atrás, na divisão você repete a primeira fração, que é m sobre s, e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 1 sobre s. Porque se era s sobre 1, ao inverter fica 1 sobre s. M vezes 1 dá m, e s vezes s, s ao quadrado. Aqui, a unidade. É só isso. Tá? Você, na verdade, não precisa estar preocupado em saber e fazer. Não. Só saiba assim. Se a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundo, a velocidade tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Só que aqui tem um problema. Qual? O tempo está em segundos, mas a velocidade está em quilômetros por hora. Pode? O tempo está em segundos e a velocidade por hora? Não. Tem que estar tudo na mesma unidade. Se o tempo está em segundos, a velocidade tem que estar em metros por segundo. Por isso que você pega isso daqui e transforma. Para transformar quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que fazer o quê, gente? Dividir por 3,6. Ah, então quer dizer que a velocidade final vai ser 72 por 3,6 dá 20. Isso aí, 20. 20 o quê? Metros por segundo. Então, para achar a aceleração, que é o que ele está pedindo, vai ser ΔV sobre ΔT. E o que é ΔV? É a velocidade final menos velocidade inicial. O ΔT já tem aqui. Então, o valor da aceleração seria, quem é a velocidade final? É 20 metros por segundo, que corresponde a 72 por hora. E a inicial? A inicial é zero, porque ele partiu do repouso sobre o intervalo de tempo. Qual foi o tempo que ele gastou aqui, pessoal? Foi 10 segundos? 20 menos 0 dá 20 e 20 por 10 dá 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, alternativa letra A. E por que ficou metros por segundo ao quadrado? Porque a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundos. Eita, professor, isso é um pouco mais difícil. Concordo com você, tá? Pode ser feito de uma coisa de forma. Quanto mais praticar, vai melhorando a situação, a gente vai aprendendo melhor, você vai desenrolando o conteúdo, sem problemas, tá, pessoal? Tem que ter calma, que você vai conseguir fazer tudo isso aqui. Alguma pergunta? Não. Não, né? Professor, beleza, mas dá outro exemplo aí, porque eu ainda não entendi bem esse negócio, não. Imagina, eita, imagina a seguinte situação. Deixa eu pagar aqui, tá? A situação que eu vou colocar para vocês é assim. Bianca vinha lá com o pai dela dirigindo, a mãe dela, sei lá, alguém está dirigindo o carro. E o carro, Bianca, ele está aqui se movimentando. O carro que você tá certo? Você está dentro do carro aí com alguma pessoa dirigindo. Óbvio que você não pode dirigir ainda. Então você está ali, Bianca, com o carro. E suponha que esse carro, ele está com a velocidade de 54 km por hora. Ok? Só que você está no carro, Bianca, vê só. E de repente, você está no banco de trás e você vê que tem um gatinho aqui na rua. Tem um gatinho lá na frente. Aí você grita para quem está dirigindo, seu pai ou sua mãe, não sei. Você grita: "Ó, o gatinho!" Se tem um gatinho lá e o carro está a essa velocidade,
O que que a pessoa, o que que o motorista, Bianca, tem que fazer? Frear o carro. Frear o Desacelerar, carro. no caso. Beleza, ele vai o quê, Bianca? Desacelerar. Desacelerar. E ele consegue, tá? Ele consegue fazer com que o carro desacelere e fique bem pertinho do gatinho parado. Ele parou a velocidade, ele conseguiu parar a velocidade. Então, concorda que a velocidade final do carro é igual a zero, Bianca? Concordo. E que a velocidade inicial desse carro é de 54 km por hora? Sim. Tranquilo? Suponha também que, para isso, ele gastou um tempo de 3 segundos. Ou seja, 1, 2, 3, ele parou o carro. Conseguiu parar. Ele conseguiu esse feito aí, massa, de parar o carro em 3 segundos. A pergunta é, para que isso acontecesse, qual foi a desaceleração desse carro? Ou seja, qual foi a aceleração? Eu posso falar assim, qual foi a aceleração? Sabendo que é uma desaceleração. Mas, Ok? professor, E para achar, tem uma fórmula. A aceleração média é igual a delta V sobre quem? Delta T. Só que agora, preste atenção. O que é delta V? Velocidade final menos velocidade o quê? Inicial. Então, essa aceleração seria. Aí eu pergunto a vocês da sala. Quem é a velocidade final dele? final, zero. Sim, zero. Certo. Menos. Quem é a Professor, velocidade inicial? Oi? só uma dúvida. Já que ele está desacelerando, a resposta vai ficar negativa ou vai ficar normal? Perfeito, Bianca. Você já descobriu onde eu queria chegar. Você descobriu onde eu queria chegar. Tem que ficar negativa, Bianca. Sabe por quê? Porque o carro está sendo desacelerado. Ah, então em física é assim, né, professor? Quando eu perceber que a aceleração é negativa, é porque aquele móvel, aquele corpo, ele está sendo desacelerado. É isso aí, Bianca. É isso aí, certíssimo. Só que tem um probleminha aqui, tá? Cuidado, viu, Sara? Cuidado. Sara, a velocidade está em quê, Sara? Entendeu agora? A brincadeira como é que é? E o tempo está em quê? Segundos. Opa! Velocidade, quilômetros por hora e tempo segundos pode? Não, tem que estar na coluna só. Então tem que pegar essa velocidade de quilômetros por hora e transformar em metros por segundo. Eu tenho que dividir isso daqui por 3,6. Ao dividir, eu acho que eu já fiz isso hoje, não foi, pessoal? Acho que foi, não foi? É aqui, ó, pegar 54 por 3,6, coloca um zero, tira a vírgula, pega o 54 que dá 1, aqui fica 36, sobra 18, desce 0, dá 5. Então aqui vai ficar, ó, 15 metros por segundo. Então a final é 15. Sobre qual foi o tempo total que o carro gastou até frear? 3 segundos. 0 menos 15 dá menos 15. E menos 15 por 3 vai dar menos 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é que é a resposta negativa mesmo, tá? Aí eu pergunto, esse menos aqui só apareceu porque está acontecendo uma desaceleração. Posso sim, Nicolas. Posso sim. Nicolas, a brincadeira aqui é a seguinte. Preste atenção, Nicolas. Bianca vinha no carro. E esse carro vinha a 54 quilômetros por hora. E de repente, não mais que de repente, ela percebeu que um gatinho estava passando pela pista. E ela acionou ou pediu para alguém acionar o freio. Consequentemente, esse carrinho se movimentou até parar. Ele conseguiu parar o carro. Ele freou e parou esse carro. Então a velocidade dela mudou, com certeza. Ela era de 54 quilômetros por hora e a velocidade passou a ter zero, porque ela diminuiu a velocidade. Então a velocidade no início foi de 54 km por hora, que transformando dá 15 metros por segundo, e a velocidade no final foi zero. E tudo isso durou 3 segundos.
2, 3, o carro parou. E a pergunta da questão, claro, não tem enunciado, porque inventei agora a questão, a pergunta é a seguinte: qual o valor da aceleração atribuída pelos freios do carro para que o carro não batesse no gatinho, ou seja, ele parasse antes de bater no gatinho? Então, para achar a aceleração, eu uso a fórmula ΔV sobre ΔT. ΔT é o tempo que ele gastou, já é 3. Coloquei 3 aqui. E ΔV é a variação da velocidade. É sempre velocidade final menos velocidade inicial. Sempre vai ser assim. Velocidade final menos velocidade inicial. A velocidade final dele é 0, porque ele para no final. Então, no lugar de VF, coloquei 0. Está aqui, ó. Menos. E a velocidade no início é de 15 metros por segundo. E por que eu tive que transformar? Porque o tempo está em segundos. E a velocidade de quilômetros por hora não pode misturar. Então, passei isso aqui para metros por segundo. Resolvendo, 0 menos 15 é menos 15 sobre 3. E menos 15 por 3 dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. Veja, metros por segundo ao quadrado é só unidade, tá? É só unidade. Você coloca só unidade lá no final. E esse menos aqui, por que deu menos? Porque o cubo está sendo o quê? Desacelerado. A velocidade diminuiu. Porque se a velocidade aumentasse, a aceleração seria positiva. Nicolas, entendeu agora? Alô, Nicolas? Beleza. Agora, veja só, pessoal. Onde eu quero chegar mesmo com vocês, não é nem só isso daqui. É quando você tem o seguinte. Deixa eu compartilhar aqui um material com vocês. Espera aí, rapidinho, que esse material está aberto aqui. Achei. Aqui. Pronto. Pessoal, veja só. Essa fichinha aqui que eu preparei para vocês é uma fichinha de exercícios. Beleza? Tem aqui, ó, 13 questões. 13 questõezinhas bem tranquilas, né? Questõezinhas muito boas. Que aqui eu tenho, das 13 questões, eu tenho todas as ações que eu vi com vocês na parte de cálculo. Eu tenho questões de velocidade média, eu tenho questões de movimento uniforme, eu tenho questões sobre aceleração, tá? Então, assim, são questões que a gente vai praticar agora de uma forma que você vai ter que interpretar na questão qual assunto está sendo trabalhado. Qual assunto que está sendo naquele momento feito? Ou seja, se o assunto é de movimento uniforme, se o assunto é de velocidade média, se o assunto é de aceleração escalar média. Então, para isso, pessoal, tem que ter muita atenção no enunciado, porque é a partir do enunciado que você pode fazer a questão. Claro que a questão 1 e a questão 2, principalmente a 2, são questões mais simples, tá certo? São questões para você analisar e resolver elas, tá ok? Eduardo, vou sim. Já vou estar enviando essa ficha aqui para o e-mail da coordenação, tá, Érica? Vou mandar e aí o pessoal da coordenação vai mandar para vocês, ok? Então, o que é que eu vou fazer agora? Beleza. Bom, o que é que eu quero que vocês tentem fazer? Quando eu enviar para vocês essas questões, eu peço que vocês tentem fazer. Vocês vão ter uma semana para isso. Ah, pessoa, mas eu sinto dificuldade em uma questão ou outra, não tem problema não, tá? A gente vai resolver toda ela na próxima aula. Mas é importantíssimo que vocês tentem. É importantíssimo, pessoal. Porque a partir daí você vai entender, vai conseguir aprender. A gente só aprende quando não coloca a mão na massa mesmo. Tudo na vida é assim, gente. A gente vai ter que... É o acerto e o erro. Isso dá experiência, isso dá aprendizagem. Isso faz com que você realmente consiga alcançar seus objetivos. Tá ok? São 13 questões, Gabriel. São 13. 13 questões aí. São poucas, não tem muito ainda não, tá certo? Vamos lá. Primeiro quesito. Primeiro quesito, eu acho que das questões que estão aí, seja mais fácil. Tá bom? Eu quero que vocês tentem resolver agora o primeiro quesito.
Eu vou botar vocês 3 minutos. Eita, saiu, foi da tela, saiu. Tá direitinho, né? Porque eu tô navegando aqui outra coisa. Que eu tô colocando, vou colocar no e-mail já, tá, Érica? Ok, professor, pode enviar. Mas tá compartilhado a ficha, né? Ah, tá compartilhado. Beleza. Professor, Oi. é a primeira e a segunda questão, né? Ou é só a primeira? Primeira e segunda, pronto. Pode ser a primeira e segunda, sem problema. Eita, pessoal, desculpa. Érica, eu mandei ver se o material pelo e-mail, tá? Beleza, professor, ok. Aí eu tô avisando a Dami também para ela postar pros meninos. Ok. Vamos agora, hein? E aí, pessoal, conseguiram fazer direitinho? Faz o seguinte, eu não vou corrigir isso agora não, até porque já é 8h58, 9 horas acaba a aula. E aí eu preciso ir pro terceiro ano agora, tá? Eu vou preparar um negocinho para eles aqui. Então, olha só, se você olhar direitinho aí, são 13 questões. Primeiro é uma questão de velocidade média. Segunda é só para mudar as velocidades. Terceiro e quarto, velocidade média. O quinto também. Questão 6, 7 e 8 de aceleração escalar média. Tá tudo aí, pessoal. 9 também. 10, 11, movimento uniforme. 13, movimento uniforme. Então, são questões que envolvem todos os assuntos que trabalhamos em sala. Ah, professor, mas está difícil. Como é que eu faço? Não tem problema, pessoal. A gente está aqui para aprender, ok? A gente logo, logo vai melhorar nesses assuntos aqui. Perfeito? Deixa eu interromper aqui para olhar para a cara de vocês. Meus amores, boa semana, tá? De aula para vocês. Vocês terão aí uma semana para tentar resolver essa ficha. Então, assim, acabei de enviar aqui para o e-mail da escola e eles vão postar para vocês. Beleza? Beleza, Eduardo. Obrigado você, cara, por estar aqui com a gente. Abraço para todos aí. Até semana que vem. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau, Érica. Obrigado, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.